Espero que a palestra seja uma surpresa boa também, porque Vai ser. são tantas surpresas boas, não pode palestrante dar furo, né? Bom, o tema de hoje, pessoal, que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho é Bezerra de Menezes, Espiritismo e Caridade, né? Para quem não sabe, amanhã, dia 29 de agosto, Bezerra de Menezes, se estivesse vivo, faria 193 anos de idade, né? Então a gente comemora amanhã 193 anos de nascimento. Tá cortando a careca de propósito? Estavam cortando, Tá. agora não, né? Tá. A minha aparece, a sua não. Tá. Então, assim, eu queria aproveitar essa palestra para a gente falar um pouquinho de Bezerra de Menezes, né? Certamente, quem é adepto da doutrina já há mais tempo já ouviu falar em Bezerra de Menezes, mas como a gente sempre tem novos visitantes aqui, né? Novos participantes, é sempre bom falar um pouquinho de Bezerra de Menezes. Para os mais antigos, a proposta é relembrar um pouquinho os exemplos de Bezerra de Menezes e trazer algumas reflexões aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que é super tranquilo, sede perfeitos, Isso aí. fácil para a gente Para nós aqui, isso aí. cumprir aqui, né? Todos nós já atingimos esse objetivo, então é só uma revisão. Tirando o palestrante, né? O palestrante está muito longe disso ainda. Mas É para só- quem já chegou lá ou está muito próximo, ensinar pros completista, né? Completista é aquele que já está na última encarnação e aí só vai encarnar para cumprir missão, né? É o caso de vocês, mas não é o único. Então, falando rapidamente aqui de Bezerra de Menezes, né? Quem foi Bezerra de Menezes, né? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele é cearense, embora tenha passado grande parte da vida dele aqui no Rio de Janeiro. Ele nasceu no estado do Ceará e veio para cá, para o Rio, para estudar, para cursar a faculdade de medicina. Ele nasceu em 1831, por isso aí os 193 anos de idade. Ele vem para o Rio de Janeiro e aqui ele desempenha uma série de funções. Ele, além de médico, ele também era jornalista, ele também atuou no Exército, então foi militar, cumprindo as funções médicas no Exército, e também foi legislador, ele foi político. Ele teve uma atuação muito importante por alguns mandatos aqui na cidade do Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro, na época, era a capital do país. A gente está falando ali século XIX, por volta de 1850, 1860. Mas Bezerra de Menezes vai entrar efetivamente para a doutrina, lembrando que o Livro dos Espíritos, né, é divulgado, é lançado em 18 de abril de 1857, mas ele é lançado ainda na versão, né, em francês, e a gente vai ter a tradução anos depois, anos mais tarde, e aí que Bezerra de Menezes vai travar contato com a doutrina espírita. E Bezerra vai se tornar, se não o maior, um dos maiores expoentes da doutrina, né? Um dos maiores responsáveis pela divulgação da doutrina. Muito do que a gente tem de escritos hoje em periódicos, por exemplo, o Reformador, muitas coisas foram efetivamente escritas por ele. Então, Bezerra foi muito ativo na doutrina espírita. Só para vocês terem ideia, numa certa época, né, assim que o espiritismo começa a ganhar força no Brasil, ali na segunda metade do século XIX, a gente está falando de 1870, 1880, 1890, a doutrina ela entra no Brasil, ela ganha força, mas ao mesmo tempo ela sofre muitos ataques, né? Ela sofre muitos ataques das outras religiões, das religiões até então majoritárias, e dentro do espiritismo havia uma dissidência muito grande, né? Mas Bezerra de Menezes sempre foi aquele responsável por gerar, provocar, incentivar a união, né? Tinha muita dissidência entre os espíritas, uns defendiam mais o seu viés científico, outros sustentavam também o seu viés religioso, e Bezerra de Menezes vem desempenhar um importante papel para tentar eliminar essas diferenças, colocando as bases da doutrina à frente, que é o que mais interessa, né? Então, só para vocês terem ideia, Bezerra se torna presidente da Federação Espírita Brasileira, da FEB, isso em 1889. Só para a gente associar aqui com a história, em 1889 a gente estava tendo aqui no Brasil a proclamação da República, né? Então, esse foi o período, né? Final ali do Império, início da República. Ele se torna presidente da FEB,
durante o ano de 1889, depois passam alguns anos e a gente continua com essas dissidências, essas divergências na doutrina e os ataques externos também. Bezerra é chamado de novo e ele volta a assumir a presidência da FEB em 1895 e fica até o ano do seu falecimento, o ano de 1900. Né? Assim, Bezerra de Menezes ele nos deixa uma série de lições, né? Escritas, são verdadeiros ensinamentos. Ainda hoje, depois de desencarnado, tem várias mensagens já psicografadas por ele. Então, é um trabalhador espírita enquanto ainda estava encarnado e que continuou trabalhando mesmo depois de desencarnado. Né? Se vocês forem à internet, por exemplo, pesquisar, tem várias casas, né, que divulgam esses trabalhos que foram produzidos a partir dos ensinamentos de Bezerra de Menezes, tanto quando ele ainda era encarnado, quanto ainda depois desencarnado. Não tem como falar de Bezerra de Menezes sem falar de amor e caridade. Talvez ele tenha sido um dos maiores exemplos nossos da doutrina do que é a caridade, o que é esse amor em movimento. Né? Ele era conhecido na época como o médico dos pobres. Ele realmente atendia as pessoas mais pobres, não cobrava nada. Ele chega ao final da vida dele com problemas financeiros, né? Então, ele que tanto praticou a caridade nos últimos meses ali de vida, dependeu da caridade para sobreviver, para vocês terem ideia. Então, ele realmente colocou à prova e colocou em prática tudo aquilo que a gente aprende na doutrina. E tem uma entrevista dele muito interessante, que ele dá em 1892, já ali nos últimos anos de vida, né? Até a FEB que organizou essa entrevista, e ele diz, né, uma passagem, quando ele trava a primeira vez contato com o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, né, que tem a grande divulgação da doutrina espírita. Quando ele trava contato pela primeira vez com o livro, ele descreve o episódio, ele diz: olha, é como se o meu espírito já conhecesse tudo aquilo que estava ali, é como se eu fosse espírita de nascença, embora estivesse lendo pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Então, certamente Bezerra de Menezes já era um espírito muito avançado, né, que a gente teve a oportunidade de ver, aproveitar as experiências dele aqui na nossa cidade, próximo de nós. Morou em São Cristóvão, morou na Tijuca, enfim. E volto a dizer, não dá para a gente parar para pensar, celebrar, né? Os objetivos da noite é esse, celebrar os 193 anos de nascimento de Bezerra de Menezes, sem falar, volto a dizer, de amor e caridade. Então, a proposta aqui dessa noite é que a gente pense um pouco, reflita um pouco sobre isso, como é que anda a nossa caridade, como é que a gente está, o que a gente tem feito, né, de prática do bem, como é que a gente tem ajudado o próximo, e a gente vai fazer, como sempre, na proposta que tem que ser aqui no Centro Espírita, a gente vai estudar um pouquinho a doutrina e falar um pouquinho, né, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que tem o título Sede Perfeitos. Né? E olhando esse título, o Evangelho segundo o Espiritismo, como já é dito várias vezes aqui no Aliança, eu sempre procuro destacar isso, é como se fosse um manual de instruções para a gente. Né? Se a gente não sabe como é que a gente faz para evoluir, como é que a gente faz para a gente enfrentar os nossos maiores desafios aqui na Terra, enquanto a gente estiver encarnado, é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali a gente aprende como a gente deve fazer para chegar no final da encarnação e ter conseguido subir alguns degraus no processo evolutivo. Senão, a gente passou por aqui, gastamos aqui 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, e quando a gente volta para o mundo espiritual, que lá é a verdadeira realidade, estamos todos aqui de passagem, a gente não pode perder isso de vista, a gente não pode nunca perder isso de perspectiva. O espírita precisa pensar nisso, porque às vezes a gente sai daqui, fecha a porta, vai no trânsito, a gente já começa a voltar as nossas atenções, as nossas energias para o mundo material. Isso não é um defeito, não é um vício. Estamos aqui e precisamos cuidar da matéria. O problema é quando a gente começa a ficar tão envolvido pela matéria que a gente esquece a verdadeira razão da matéria.
Isso aqui tudo vai acabar, tudo vai virar pó, né? A verdade é essa. Todos nós aqui, enquanto corpo físico, passaremos. Esse é um dado de realidade que a gente sempre tem que ter em mente. E às vezes a gente é envolvido e consumido pelos problemas do dia a dia, a gente esquece disso. E a gente volta a ficar com aquela miopia espiritual e olhar as coisas apenas com aquele imediatismo que é o que marca muito do materialismo, né? E aí a gente acaba de perder. Quando a gente perde a perspectiva, quando a gente perde a ideia de que essa aqui é uma encarnação que vai acabar, entre outras tantas que nós já tivemos e que a gente ainda vai ter, quando a gente perde essa perspectiva, a gente fica mais suscetível a cometer uma série de erros. Seja agir por impulso, gerar um débito que a gente depois vai ter que responder, porque a gente sabe que a vida ela é regida pela lei de causa e efeito. A Sara falou isso na palestra, se não me engano, na última semana. Estamos aqui, ação e reação. Não tem jeito. Todo efeito tem uma causa. E às vezes a gente, envolvido, né, nesse materialismo excessivo, deixando de lado a nossa perspectiva de espiritismo, né, de vidas sucessivas, a gente às vezes acaba agindo e vai acabar tendo que responder por isso depois. E às vezes a gente hoje está passando por problemas sérios, graves, que nós mesmos demos causa. Se não foi nessa vida, foi em alguma outra encarnação. Então, pessoal, avançando um pouco mais, dentro dessa proposta do homem de bem, né, quando a gente olha o texto, né, sede perfeitos, o modelo de perfeição que a gente tem é Jesus, né? Então, se a gente sair daqui achando que a gente vai virar Jesus da noite para o dia, ninguém volta para o centro espírita na próxima quarta-feira. Eu seria o primeiro a não voltar. Eu que sou mais velha. Mas é porque eu dei a ideia, então eu seria o primeiro a pegar. Sim, não tem como, né? Então, como é que a gente vê o ser de perfeitos e não abandona a doutrina, né? Porque quando você vai ler esse capítulo Ser de Perfeitos e o modelo que a gente tem que se inspirar, e eu trouxe Bezerra, porque Bezerra está mais próximo da gente do que Jesus, né? Tanto no tempo, né? Quanto no dia a dia, na realidade, para a gente ver, a gente precisa de exemplos, né? A gente precisa de modelos, né? Jesus, 2000 anos atrás, era uma outra realidade, algo às vezes muito distante da gente, né? Então, Bezerra foi algo mais colado, mais palpável no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente para pensar no ser de perfeitos, a minha proposta aqui para as reflexões é o que a gente pode melhorar, né? Não adianta achar que a gente vai virar perfeito, que a gente vai chegar a espírito puro da noite para o dia. Ninguém vai conseguir isso. E digo mais, é muito comum a gente soluçar. A gente avança, aí acha que aquele erro não comete mais, e aí mudou o personagem, mudou o contexto, a gente errou outra vez. Não tem jeito, esse processo de consolidação de virtude é demorado mesmo. Mas por que eu estou insistindo com isso, né? Porque a gente precisa conhecer o caminho. Porque quem conhece o caminho não se perde. Se você sabe aonde você quer chegar, aonde você tem que chegar, você vai tropeçar. Se estiver no carro, o pneu vai furar. Eventualmente vai ter uma batida, vai ter uma colisão. Acidentes podem acontecer. Mas se você sabe o caminho, você não se perde. E mais do que isso, se você tem a certeza do caminho, tem a certeza do destino, você mantém a fé. É como se você estivesse num transatlântico atravessando um oceano. Se você tem a certeza de que o comandante é bom, que o navio está equipado, que está seguindo, não importa a tormenta que esse navio atravessa, ele vai chegar. No nosso navio, o nosso navio aqui não é o Titanic, sabe? Pelo amor de Deus, né? Porque assim, a verdade é essa, né? Se a gente deixar o nosso navio virar o Titanic, só depende da gente. A gente vai se perder. E não faltam testes, né? A nossa fé, diariamente, ela é colocada à prova para que a gente literalmente afunde, né? E graças a Deus a gente tem o Centro Espírita, né? A gente teve o merecimento de, nessa vida, ter acesso à doutrina espírita. E pelo menos uma vez por semana vem um chato aqui lembrar vocês de que Deus existe, por pior que seja o problema, por pior, maior que seja a dificuldade, a gente vai superar. A gente não pode perder nunca isso de vista. A gente vai superar.
cada problema que a gente está passando aqui, seja familiar, seja de dinheiro, seja de trabalho, seja de convívio com alguma pessoa, com algum inimigo, a gente vai superar. Não tem nada aqui que a gente esteja passando que não faça parte de um plano individual de cada um de vocês aqui para chegarem ao progresso de vocês. Marcelão aqui nos médicos falou da paciência. A gente vive pedindo a Deus paciência. Aí quando vem a primeira situação que a gente tem que testar a paciência, a gente estoura. Paciência, mas como é que você treina a paciência se não é se submetendo àquelas situações de estresse em que você tem que respirar e efetivamente colocar à prova a paciência? Paciência não vai estalar o dedo, agora eu sou paciente. Você tem que exercitar. Como as virtudes em geral, a gente precisa a todo momento estar exercitando. Não tem jeito. Não tem outra forma de aprender. A natureza não dá salto. Seria muito bom se Deus criasse todo mundo já perfeito. Mas a gente sabe que não é assim, é o contrário. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E cada passo que a gente dá na evolução, cada passo é mérito nosso. Conquista. Duras penas. Duras penas. Então, a gente nunca pode perder de vista essa perspectiva, né? Estamos todos aqui de passagem. Tudo aqui é passageiro. O bom, coisas boas, que a gente não deve se apegar às coisas materiais, porque elas acabam. E depois, quando desencarna, se fica muito apegado à matéria, tem problema na hora de fazer o desenlace, né? As coisas materiais, as coisas terrenas, elas passam, pessoal. Boas e ruins. Por isso é que a gente tem que estar sempre com a perspectiva, e a doutrina nos dá sempre essa lente, né? Pluralidade de existências, encarnação, reencarnação, causa e efeito. Isso ajuda, como eu falei mais cedo, ajuda a gente a conhecer o caminho, ter a certeza de que a gente vai chegar a um lugar. Que lugar é esse? É o ser de perfeitos, que é o objetivo de todo mundo. O nosso papel aqui, a gente está passando por isso tudo, é para o nosso aperfeiçoamento. Então, eu vou trazer aqui algumas perguntas, né? Como eu posso dizer, diretrizes que a gente identifica nesse capítulo Seres Perfeitos, para a gente pensar juntos aqui, né? Algumas reflexões. Como é que eu estou nesse ponto? Como é que eu estou nesse quesito? O que eu posso melhorar? Aqui eu estou legal, aqui eu derrapei semana passada, mas hoje já fiz algo para melhorar. Então, a ideia é isso, é tentar usar essa inspiração de Bezerra de Menezes para como a gente pode melhorar, como a gente pode avançar. A primeira provocação que eu trago para vocês é: fizemos mal a alguém? Quando a gente vai estudar o capítulo 6 Perfeitos, uma coisa que, né, a primeira coisa que é destacada é: o homem de bem não faz mal a ninguém. Mas vão assim, mas isso é óbvio, né? Nem sempre é tão óbvio assim. Porque normalmente, quando a gente sofre uma ofensa, qual é a nossa primeira reação? É devolver. No trânsito, a pessoa te dá uma fechada, você vai dar uma fechada. É quase que humano, né? É quase que humano. A gente precisa ter isso em mente. Então, a gente ainda faz o mal, a gente ainda pratica o mal. Porque a reação humana, às vezes, né, volto a dizer, por isso que eu disse logo no início da palestra, a gente, às vezes, envolvido pelo materialismo, né, pelas questões da carne, a gente perde, entra nesse ciclo de miopia espiritual, e a gente acaba reagindo às coisas e reagindo mal, reagindo errado. São reações que nos afastam daquilo que a gente se propõe aqui, ao ideal de homem de bem. Mas eu reagi de forma equivocada, fiz o mal a alguém. Ótimo, faz parte, você tem que reconhecer isso. Porque se você fecha os olhos e você não tem a capacidade de reconhecer que você faz isso e que isso é humano, você vai continuar fazendo. Você vai continuar fazendo. Se você olha de frente para o espelho e tem vergonha de reconhecer isso, você vai continuar fazendo. Então, a gente precisa a todo momento, né, perguntar, indagar a nossa consciência se a gente ainda faz o mal, com que frequência que a gente ainda faz o mal. Que situações ainda despertam, né, essa parte primitiva que todos nós ainda temos dentro de nós. Uma reação mais exasperada,
uma resposta, às vezes, mais agressiva, mais violenta. Precisa parar e pensar por que a gente reagiu dessa forma. Normalmente, a gente vai encontrar alguma coisa relacionada ao orgulho, a egoísmo, a vaidade. Normalmente, assim, pisaram no seu calo, e quanto mais aguda é a ofensa, infelizmente, mais aguda tende a ser a reação, tende a ser a resposta que você dá, né? Por isso é que a gente aprende na doutrina a retribuir o mal com o bem. Então, essa provocação, né? Fizemos ainda o mal a alguém, quando a gente vai dormir, né? Vai fazer o exame de consciência no dia de hoje, né? Aquele que o Santo Agostinho tanto nos propõe. Hoje eu fiz mal a alguém? Isso é só análise sincera, porque infelizmente a gente ainda faz. O problema pior é quando a gente faz sem sentir. Isso é pior, isso é mais grave. A gente não consegue notar uma reação animal que a gente ainda tem. Então a gente ainda olha reações animais, reações brutas, bárbaras, como normais. Não são. Então a primeira coisa é a gente ter serenidade, equilíbrio, né, para identificar que a gente reagiu mal. Ainda é aquela verve animalizada que todos nós temos. A gente passou pelo mundo primitivo. Sobrevivemos ao mundo primitivo. E quando a gente sobrevive ao mundo primitivo, o primeiro instinto é o instinto da sobrevivência, né? Então, muitas das vezes a gente precisou fazer isso. Só que a gente já não está mais no mundo primitivo. A gente avançou, a gente evoluiu. A gente não precisa responder mais do que não precisa. Não devemos mais responder da mesma forma que nós respondíamos quando a gente ainda vivia no mundo primitivo. A gente tem que virar a chave. Nosso progresso espiritual depende disso. Então, se nessa reflexão que a gente for fazer, se a gente ainda faz mal a alguém, primeira coisa, não é para se envergonhar. Estamos todos de mãos dadas no processo evolutivo. Todos juntos. Sendo que palestrante está um pouco mais atrás. Você ficar estudando e repetindo que é para aprender isso. Não tem jeito. Não é vergonha reconhecer isso. O problema está em você não conseguir parar para você fazer essa análise e você continuar reagindo dessa forma. E às vezes naturalizando. Como a gente, infelizmente, ainda vê na mídia, a gente ainda vê nas redes sociais. O mal no nosso planeta, pessoal, ele reverbera muito mais, ele repercute muito mais. Você liga o telejornal, meia hora de jornal, 28 minutos de notícia ruim, 2 minutos, se tiver, de notícia boa. Não é possível que não tenha nada de bom acontecendo no mundo. É óbvio que tem. Mas, infelizmente, as coisas ruins dão mais ibope. E aí, a empresa lá que gera o jornal precisa de audiência para botar o que dá audiência. Cabe a nós invertermos isso, né? A gente não pode naturalizar o mal, naturalizar essas respostas agressivas. É difícil? Às vezes é. Tem certas situações que nos geram, né? Às vezes uma necessidade de reação. Mas a gente tem que sempre entender que, por princípio, na doutrina, quando a gente consegue colocar a perspectiva da doutrina espírita na frente, a gente não pode retribuir o mal com o mal. Ok? Então, a ideia é, vamos pensar, vamos refletir. Que situações, claro. Não sei se eu vou saber responder, mas posso pensar com você. Tudo bem, a gente não vai retribuir o mal com o mal. Mas quando a pessoa faz o mal, a gente pede justiça em relação ao que ela fez. Então, vamos lá. A doutrina espírita, em que eu tenho divisão, a Sara ficou à vontade para me corrigir se falar alguma besteira. O que eu tenho divisão da doutrina espírita? O espiritismo é o consolador prometido. Quem espera justiça aqui no mundo terreno, né, uma justiça feita por homens, eu posso falar porque eu trabalho com a justiça, lido com a justiça diariamente, né? A justiça terrena é uma justiça feita por homens, portanto é uma justiça imperfeita. Se você espera justiça aqui feita pelos homens, sim, eu não queria te dar uma notícia ruim, cara. Sim, difícil. Difícil porque a gente, assim, o que a gente vê no Poder Judiciário, né, o que a gente vê de decisões, são umas coisas que você... Isso é gravado, né? Então tem que falar devagar. São umas coisas que você não entende. Você olha e fala, rapaz... Aí, assim, dois vizinhos com o mesmo problema,
O mesmo advogado, aí você vai na justiça, o vizinho A ganhou e o B perdeu. A culpa é de quem? Do advogado, né? Óbvio. Cabeça do juiz, sabe que sabe. Exatamente. Então, assim, a gente esperar que aqui na Terra a gente vai ter uma justiça divina, sim, não vai. A gente pode tentar, né? Às vezes, em algumas situações, mas, assim, a verdadeira justiça, por isso que a fé, né, é uma régua que a gente tem que ter. O Espiritismo, o Consolador Prometido, o amor, a caridade. Entender que se a pessoa cometeu uma infração, um delito, um crime, por mais bárbaro que ele seja, ele vai responder por aquele ato. Não tem como. Se a gente tiver essa perspectiva, essa premissa, é claro que a dor que a gente sentiu, que a gente sente, né, por quem nos causou algum dano, isso marca a nossa essência. Isso marca o nosso corpo e a nossa alma. É óbvio. Somos humanos e sofremos, né? Só é que se você parar para pensar, mas se eu retribuir na mesma moeda, aquela dor vai deixar de existir? Vamos pensar no pior dos crimes, né? A morte, quando a pessoa mata o outro. Se o pai vier a pena de morte, vai voltar, o filho que morreu, que ele perdeu, assassinado, vai voltar a viver? Vai ser resolvido aquele problema? Tem estados dos Estados Unidos que se admite a pena de morte, por exemplo. Então a justiça foi feita, olho por olho, dente por dente. Vamos voltar a Hammurabi, né? Roubou, corta a mão. Aí metade da população está com a mão cortada. Sim, né? Assim, E não para. não para, não para. Ela tem que saber o que é justiça e o que é vingança também, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente aprende no Espiritismo, a gente não pode esquecer disso, o Espiritismo é a doutrina do amor, né? É perdoar. Por mais grave que seja a lesão, aquele sentimento de injustiça, você perdoa. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa vai ter que responder por aquelas... Não tem jeito. E o perdão ainda entra nessa equação, porque o maior beneficiário do perdão, não esqueçam disso, pessoal. O Espiritismo é muito lógico, é muito racional. O maior beneficiário do perdão não é a pessoa que é perdoada. Não é ilusão. Eu perdoei você, você que foi. Não. Quando você consegue alcançar, porque o perdão é uma conquista. Quando você consegue conquistar o perdão, o maior beneficiário disso não é a pessoa perdoada, é você. Você vai tirar 500 toneladas das costas. Perdão sincero, né? O perdão é como se fosse um machucado, né? Dependendo da gravidade, é mais profundo e o tempo de recuperação é maior. Por isso, quando você consegue concluir esse processo e efetivamente perdoar, sarou aquele machucado, fica aquela cicatriz que você nunca mais, né, aquela lesão, você... Mas a forma como você reage àquele sentimento, aquela sensação, a reação orgânica que o teu corpo tem, é igual quando a gente está numa situação de perigo, né? Tem aquela descarga de adrenalina, teu corpo fica com o coração acelerado, a boca seca, né? Quando a gente experimenta sensações ruins, nosso corpo reage. A gente conquistou o perdão e conseguimos, né, perdoar aquela pessoa quando o nosso corpo não reage mais dessa forma. Quando a gente pensa naquela situação, naquele dano que nos foi causado e a gente não sofre mais. A gente não sofre, não passa por aquele processo todo de novo. Porque enquanto a gente não conseguiu perdoar, sejam coisas de traição, de amizade, ou a questão de relacionamento, seja questões de trabalho, quando a gente consegue efetivamente perdoar, aquele fato ele não gera mais aquela reação negativa no nosso corpo e na nossa alma. Ok? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas assim, não é algo que a gente tenha uma resposta pronta, né? Tem que desenvolver um pouquinho. Segundo ponto, pessoal, segunda reflexão que eu queria trazer com vocês quando a gente estuda esse tópico, ser de perfeitos, ele não fala só que o homem de bem não faz mal. O sarrafo, se tivesse saído, o sarrafo já estava alto, né? Já estava difícil de passar, né? As Olimpíadas acabaram, mas já estava. O sarrafo era um pouco mais alto. A segunda reflexão que ele propõe além de não fazer o mal, a gente fez todo o bem que a gente podia fazer. Aí é difícil pra caramba. Aí eu me... Pois é, essa tá tão alto, assim, eu vou passar por baixo. Pode? Não tem jeito, assim, volto a dizer, né? É aquela ideia do caminho, o teu GPS está direcionado, e você tem que saber o que é o certo, né? O certo se você tem uma oportunidade de fazer o bem, faça. Esse é o certo. Esse é o certo.
Você teve uma janela de oportunidade para ajudar alguém? Faça. Essa é a diretriz que a gente recebe, como eu falei no nosso manual de instruções aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando chegar à noite, que você for fazer a sua reflexão, à noite ou no final da semana, se for fazer uma vez por mês, depende, né? Cada um é dono de si. Quando vocês pararem para fazer a reflexão de vocês, pensem nisso. Não só no mal que vocês fizeram, como no bem que vocês tiveram a oportunidade de fazer e deixaram de fazer. E aí pensem, que não adianta, deixei de ajudar lá aquele vizinho chato. Por que você não ajudou? Você tem que tentar entender. Ah, porque eu não gosto daquela pessoa. Não, realmente eu não tinha tempo. Naquele momento eu tinha um trabalho para fazer. Ou eu não ajudei fulano, mas no mesmo momento eu estava ajudando Beltrano. Vocês entendam o porquê. Né? Entendam o que levou à falta de empatia. Né? Porque hoje é ele que está precisando de ajuda, amanhã é você. A vida é assim, gentileza gera gentileza por isso. A gente sempre vai precisar da ajuda de alguém. Sempre. A todo momento aqui a gente está ajudando e sendo ajudado. A todo momento. Só muda a gravidade do problema. Mas a gente está sempre precisando de ajuda e a gente está sempre ajudando. Então, aqui, esse parâmetro que a gente extrai do Evangelho muda um pouco o foco, né, do mal e para as oportunidades de fazer o bem que a gente perde. E Bezerra de Menezes foi um exemplo disso. Né? Sempre que ele podia, ele colocava em prática a caridade. Sempre. Foi um exemplo que a gente teve aqui na Terra entre nós. Avançando um pouco mais, tem outros dois parâmetros em que mudam um pouco a perspectiva. Essa perspectiva a gente estava vendo uma análise nossa. Né? Eu fiz mal a alguém? Eu deixei de fazer o bem a alguém? No próximo parâmetro, né, a próxima reflexão que eu proponho para vocês, muda um pouco a perspectiva. Vem para uma ética de alteridade, né, de empatia, perspectiva do outro. Façam a seguinte pergunta para a consciência de vocês. Alguém poderia se queixar de alguma coisa que eu fiz hoje? Perceba a mudança de perspectiva. Eu não estou mais preocupado comigo. Estou preocupado com a Sara. Eu falei alguma coisa aqui na palestra que a Sara poderia ter se magoado? Que algum de vocês aqui poderia ter se magoado? Faltou insensibilidade da minha parte tratar de algum tema? Façam esse exercício. Às vezes acontece. O trabalho que a gente desempenha, na função que a gente faz, seja familiar, né, seja no emprego mesmo, onde a gente tem o nosso sustento, às vezes a gente acaba desagradando as pessoas. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Tem gente que desempenha certas funções, né? Eu, quando fui chefe de um setor, parecia que o meu dia, a função era essa, era desagradar todo mundo. Quanto mais pessoas eu desagradasse, melhor para o trabalho, não para mim. Então a gente precisa fazer esse exame de consciência. Realmente era necessário fazer isso? Porque a gente também não pode atender a tudo que as pessoas querem fazer. Né? Ainda mais hoje que as pessoas estão cada vez mais sem noção. Né? A gente precisa ser realista também. Então vejam, a proposta aqui não é não desagradar ninguém. Você não vai conseguir, você vai ser infeliz e você vai achar que não é perfeito. Não é isso. A proposta é, eu desagradei alguém? Sim. Por quê? O que aconteceu? Qual foi o motivo que me levou a reagir dessa forma? Essa reflexão vocês precisam ter. Eu volto a dizer, a ideia é que vocês tomem consciência, tomem as rédeas das vidas de vocês. Senão a gente fica aqui passando dia após dia, e não pensa no próximo. A gente fica só olhando para o próprio umbigo. Então aqui a ideia é mudar um pouco mesmo a perspectiva, pensar no próximo. Não quer dizer que o fato de o próximo ter ficado infeliz ou chateado quer dizer que você esteja errado. Mas é uma necessidade de mudança de perspectiva. Um exercício de empatia. Se colocar no lugar do próximo. Isso está muito ligado com o próximo item.
Tudo que eu fiz para o próximo, eu gostaria que fizessem comigo. Trocados os papéis. Isso é um bom exercício para você conjugar com o anterior. Por isso que eu falei, a gente muda um pouquinho a ótica, né, a lógica, e vai para o lado do outro. Ah, o outro ficou magoado. Ok, preciso ver em que sentido, por que gerou essa reação. Né? Uma das réguas que a gente tem é essa mudança de perspectiva. Deixa eu vestir a roupa do outro. Se eu estivesse no lugar dele. E aí entra uma questão importante, pessoal. O quanto mais duro, mais rígido a gente for no nosso julgamento aqui, com o outro, a gente vai sofrer com o mesmo grau de rigidez. Então, se a gente julga o próximo de forma muito rigorosa, se a gente sai exigindo perfeição de todo mundo, e ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Quando a gente inverte os papéis, quando a gente inverte os papéis, a gente for muito rigoroso, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer. Né? É aquela velha história do atire a primeira pedra. Não tem jeito. Caminhando já para o final, o último item de reflexão que eu queria trazer para vocês, de respeito à fé. Como anda a nossa fé? Como é que está a nossa fé na hora que a gente enfrenta os nossos problemas, as nossas dificuldades no dia a dia? Todos nós aqui temos problemas, temos dificuldades. A gente sempre tende a achar que as nossas dificuldades, os nossos problemas são maiores e são mais difíceis. Isso é normal. Todos nós temos. Como é que a gente enfrenta esses problemas? Como é que a gente dimensiona esses problemas? Eu tenho 10 problemas para resolver. Como é que eu faço para lidar com eles? Os problemas são muito sérios. Eles imobilizam vocês. Quanto tempo esses problemas, essas situações, esses desafios geram de imobilização? Vocês ficam parados, inertes, sem conseguir andar, sem conseguir resolver esse problema. Uma das reflexões que eu proponho dentro dessa ideia da fé e tentando dimensionar o problema, se a gente morresse agora, se a gente desencarnasse nesse instante. E para morrer, pessoal, basta estar vivo, né? Tem um livro aí que é o das Malas Prontas. Esse eu ainda não li, não, mas um dia eu vou ler. O das Malas Prontas, que a gente, em tese, tem que estar sempre preparado para qualquer momento, né? A gente teve essa semana um jogador que desencarnou, né? Enfim, mal súbito. Então, vamos analisar os nossos problemas sob essa perspectiva. Isso ajuda um pouco a dar o tom da gravidade desse problema, da seriedade desse problema. Se eu morresse hoje, o que acontece com esse problema? Se ele desaparecer e virar pó, já consegue ter uma ideia que esse problema pode não ser tão sério assim. Né? Normalmente, problemas ligados essencialmente à matéria, questões materiais, às vezes a gente acaba colocando num grau de importância na nossa vida, dando um peso tão grande, que aquilo prejudica, impede a nossa felicidade, consome as nossas energias. E você fala, caramba, se eu morresse agora, isso aí não ia mudar nada, absolutamente nada. Então, eu volto a dizer, o Espiritismo nos ajuda a ter essa perspectiva. Né? Quando a gente parar, tiver com um problema muito sério, que está nos imobilizando, se eu morresse agora, o que ia acontecer com esse problema? Ia virar um karma, né? A última parte é karma. Ia virar um karma para a próxima vida. Então, esse é um problema sério que você tem que resolver, não tem jeito. E, de preferência, resolve nessa, que é para não voltar na próxima. Mas muita coisa, pessoal, principalmente as coisas materiais, elas acabam ali. E às vezes a gente perde dias, semanas, meses, anos de encarnação preso num problema que, quando você olha em perspectiva, não sei porque eu perdi tanto tempo fazendo isso. E aí, avançando, se ainda assim esse problema for um problema que passa, né, sob a ótica dessa pluralidade de existências, né, sabendo que isso aqui é passageiro, é efêmero, isso aqui vai acabar,
Se ainda assim for algo que justifique a atenção de vocês, se ainda assim esse problema gerar transtorno, gerar desequilíbrios, gerar sensações e sentimentos ruins, é porque realmente esse problema é um problema sério. E a gente está aqui para resolver isso. E algumas premissas a doutrina nos dá para ajudar a superar isso. Primeiro, a gente não pode nunca esquecer que Deus é justo e misericordioso. O colega há pouco falou aqui de justiça. Todos nós, se estamos enfrentando o problema, cada um está recebendo, está enfrentando aquele desafio, aquela dificuldade que merece. É duro falar assim, parece que é falta de sensibilidade, mas é verdade. Faz parte da vida. Muitos dos desafios que a gente está enfrentando aqui, ou a gente merece ou a gente precisa para aprender alguma coisa. E a gente precisa ter isso em mente, por mais difícil que seja. A gente precisa, é um exercício para a nossa fé. Porque é muito fácil a gente botar a culpa em Deus e a culpa no mundo e dizer, caramba, que injustiça isso, com aquela miopia espiritual de novo. Olhando só, o que eu fiz para merecer isso? Miopia espiritual. Nada acontece por acaso, ação e reação. A gente fala isso toda semana aqui no centro. Então a gente precisa colocar as coisas em perspectiva e exercitar, trabalhar a nossa fé. Isso vai passar. E vejam, pessoal, quando passar, a gente olhar para trás e ver que a gente venceu aquele desafio, que superou, a forma como a gente passou e como a gente exerceu a nossa fé, praticou a nossa fé e a nossa resignação, vocês vão ver que fará toda a diferença. Esse processo será muito mais ou menos doloroso, dependendo do quão seja a fé de vocês, a resignação de vocês, a confiança absoluta de que isso vai passar. Isso faz parte de um processo. E o sofrimento, que é um processo muito pessoal, né? Eu não consigo sofrer a sua dor, cada um sofre a sua dor. O sofrimento ele acaba sendo pior ou menos severo, dependendo da sua fé, da sua força, da sua energia para superar essas dificuldades. Então, a mensagem aqui é que nas nossas reflexões, quando a gente eventualmente identificar que a gente está errando ou que a gente tem problemas que a gente não consegue superar, é a nossa fé. A gente precisa fortalecer e cuidar da nossa fé. A fé, assim como todas as virtudes, é conquista, pessoal. Você não sai de manhã de casa e fala, agora eu estou com fé. Não existe isso. A fé a gente vai praticando, a gente vai estudando, a gente vai entendendo, a gente vai buscando compreender como as coisas funcionam e ao longo das coisas, ao longo das experiências, quando a gente olha para trás, a gente, caramba, se eu tivesse tido um pouquinho mais de fé, eu não teria sofrido tanto. Porque isso ia acontecer, independentemente de eu atuar ou não, não era algo que eu poderia evitar. E eu passei por um processo de sofrimento gigantesco, perdi alguns anos preciosos da minha encarnação. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de fé, compreensão, resignação. E aí eu encerro, né, com duas observações finais. Primeira é, se perguntem, né, o que que vocês têm feito do tempo de vocês aqui no Karnataka? Depois de todas essas reflexões que a gente teve aqui, o que que eu fiz no meu dia de hoje? O que que eu fiz hoje no meu dia? O que que eu fiz na última semana? O que que eu fiz no último mês? Eu estou fazendo valer cada dia que eu tenho aqui encarnado? Naquele exercício do se eu morresse hoje, o que que eu fiz que eu me orgulharia? O que eu vou levar para o mundo espiritual, quando passar aquele flash, né, que quando a gente morre, eu não me lembro, mas dizem que quando a gente morre passa um vídeo, né, da nossa vida lá em velocidade 5.0, o que que vai aparecer de... Vamos focar nas coisas boas, né? O que que vai aparecer de coisa boa lá? Que vai ajudar no nosso processo de desenlace, vai tornar o nosso espírito mais leve nessa passagem. Isso aqui tudo é transitório, pessoal. Tudo é efêmero. Tudo vai acabar.
É importante a gente fazer coisas boas, coisas positivas. E aí eu encerro o segundo ponto, prometo, foquem nas coisas boas, foquem nas coisas positivas que vocês fizeram. Porque quando a gente para exercitar a memória, o pensamento, né, quando a gente volta o nosso pensamento para uma coisa ruim, às vezes a gente revive todas aquelas sensações ruins, né? A gente fica meio depressivo, a nossa energia cai. Mas quando a gente faz o exercício à mente, a gente tem o poder para direcionar o nosso pensamento para onde a gente quiser. Quando a gente pensa, pare e pensa aqui, vamos fazer isso agora um minuto. Pensem numa experiência muito boa de vocês, algo que vocês tenham feito esse ano que vocês tenham adorado, tenha gerado um prazer, né, gigantesco para vocês. Primeiro, vocês vão perceber que esse prazer ele será tanto maior quanto não forem coisas materiais. Que normalmente prazeres materiais, depois que passam, mesma velocidade que ele veio, ele foi embora. Vocês vão perceber que os prazeres mais duradouros são aqueles prazeres da alma, né? Procurem reviver essas experiências. Percebam o sentimento bom que elas geram, né? Isso vai, essa energia, né? Coisas boas geram coisas boas. Vocês vão se sentir recarregados para continuar a praticar o bem, né? Energias positivas geram energias positivas. Quem nunca recebeu aquele abraço, aquele sorriso, né, sincero de agradecimento? Isso é impagável. Isso é impagável. Muito obrigado, pessoal.